Alô, meus amigos do Piauí, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Guido, sou servidor federal já há 8 anos, aí, professor de língua portuguesa aqui da ProAluno. Prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, né? Essa aqui é a nossa aula zero, uma aula de degustação, para aqueles que de repente não adquiriram um curso ainda, entenderem como a gente vai trabalhar, verem se gostam da metodologia, tá? Tanto da plataforma quanto do professor. Ver se vocês se adequam à minha metodologia de trabalho e, se curtirem, passem para os seus familiares, seus concorrentes também, se curtirem, tá? Estaremos juntos aqui nessa reta final preparatória para a Polícia Civil do Piauí. Eu vou sempre postar uma lista de questões, tá? Essa lista de questões vai atender mais ou menos 3, 4, 5 aulas nossas, tá certo? Então, são questões só da nossa banca organizadora e a gente não vai perder tempo porque a gente vai trabalhar sempre em cima da banca. A não ser que precisemos aí trabalhar com alguma questão diferente para reforçar algum assunto, vamos pegar alguma questão de uma banca tradicional e trabalhar em cima. Se não, questões da NUCEP e a gente vai tocar o barco aí, tá bom? Então, essa é a aula zero, uma aula de degustação para você conhecer o curso, saber como é que a gente vai trabalhar. Lembrando que, pessoal, esse aqui é um curso reta final, não adianta a gente agora ficar aqui tecendo muitos comentários acerca de detalhes que você, de repente, precisaria ver num curso extensivo, né? Então, é uma reta final, é uma revisão, não deixa de ser uma revisão. Claro que eu vou te explicar algumas coisas, vou relembrar algumas coisas para você, senão não teria por que você fazer uma aula, né? Comprar um curso, mas não temos espaço aqui, a essa altura do campeonato, para desenvolver, né, com precisão alguns assuntos. Temos que ser objetivos, tá? E trabalhar com você para você ser objetivo na hora de responder a questão. Vocês vão ver que eu separei aqui umas 6 questões agora para essa aula zero. Você vai ver que elas são muito tranquilas. As questões da NUCEP são muito tranquilas, tá? Então vamos lá. Começando aqui sem mais delongas, ó, Polícia Civil do Piauí está aí. Quero ver você usando isso aqui na cintura. Partindo aqui, ó, para a nossa questão 1. Você já mudou aqui. Opa. E, beleza, acho que eu passei mais de um aqui. Aí, garoto. Vamos lá. Vamos ver aqui a questão número 1, só ajeitar a tela para você. Beleza? Puxei um pouquinho para cá. Vai ver que essa banca aqui, as questões de compreensão e interpretação de texto são muito tranquilas, muito simples, e as questões de gramática também, tá? Elas não nos causam problema. Vamos lá. Questão número 1 da NUCEP de 2017. Nos trechos dispostos nas opções abaixo, as palavras em destaque têm função gramatical de conferir algum atributo àquelas que as sucedem. Pessoal, a classe de palavras que geralmente presta algum atributo a outra classe, geralmente essa classe a qual eu estou me referindo aqui é o adjetivo. Tá? Geralmente o adjetivo, né, mesmo fazendo parte do grupo das classes nominais, o adjetivo normalmente é a classe de palavra que qualifica, restringe, especifica, né, delimita um outro nome, que no caso é o substantivo. Tá? Então, o que ele quer dizer assim? A função gramatical de conferir atributo àquelas que as sucedem, ou seja, aquelas que vêm depois, a gente só vai ter que ver se a relação aqui realmente é com o substantivo. Se a relação for com o substantivo, ele está querendo saber de adjetivos mesmo, tá? Aí ele fala que essa afirmação só não é válida para. Então, uma delas aí provavelmente não vai ser adjetivo. Então, eu tenho esse bloco aqui, ó. Melhor decisão. E aí você pensa, decisão não é um substantivo? Lembra que o substantivo é a classe de palavra que dá nome às coisas? Né? Eu posso ter os concretos, posso ter os abstratos, mas eu sempre digo assim, que o concreto é aquele que, além de eu poder tocar, eu posso desenhar. Né? Porque você fala assim, a Teteca me ensinou que eu podia tocar. Não é bem assim, porque Papai Noel, Fada, Gnomo, Deus, tudo isso é concreto. Tá? Então a gente pensa assim, o abstrato é aquele que depende
de um outro ser para existir, sentimentos, emoções, ações, tá certo? Então, a gente começa a pensar, ó, decisão. Decisão não é um nome, né? Não é um substantivo, é o nome daquele ato, né? Decisão, beleza. Mas, ó, decisão é substantivo. Eu não tenho qualquer decisão, eu tenho a melhor decisão. Percebe que essa palavra melhor aqui, ela confere um atributo a uma palavra que vem depois, que a sucede? Então, melhor é um adjetivo, tá? Melhor, realmente, aqui, ó, é um adjetivo, tá? Vamos lá. Maus hábitos. Ó, hábito. Hábito não é o nome de alguma coisa? Né? É o substantivo. Hábito é substantivo. Agora, não é qualquer hábito, é um mau hábito. Concorda comigo que essa aqui, a palavra maus aqui, ela também confere um atributo a uma palavra que a sucede? Então, realmente, o maus também aqui, pessoal, é um adjetivo, tá? Letra C. E entre as maiores ameaças. Concorda comigo que ameaças é o nome que eu dou a uma determinada ação? Tá? Isso não é um substantivo também? É um substantivo. Então, ameaça é substantivo. Mas não é qualquer ameaça. É a maior ameaça. Não são quaisquer ameaças. São as maiores ameaças. Então, a palavra maiores aqui também, ela é adjetivo. Por quê? Confere um atributo a uma outra palavra que a sucede. Agora, pula a letra D, vem para a letra E. É capaz de causar grandes problemas. Problemas? Opa, problemas é o nome daquela situação ali, é o substantivo. Mas, Guito, não é só qualquer problema, são grandes problemas. Opa, então esse grandes aqui, ó, confere um atributo à palavra problema. É um adjetivo também, tá? Então, Guito, por que a letra D é a resposta? Porque ele quer, né, aquela alternativa em que eu tenho uma relação de uma palavra com outra, né, que a palavra que está em negrito, ela não confere um atributo à palavra que vem depois. Deixa eu só mudar a cor aqui. Olha só, vou botar aqui azul. Você tem aqui, ó, mais forte. Primeira coisa, quando eu tenho mais forte, se eu pensar assim, homem. Homem é substantivo, certo? Beleza. Se eu colocar assim, homem forte, concorda que o forte seria um adjetivo? Porque é uma palavra que confere um atributo ao substantivo homem. Beleza. Mas se eu colocar assim, homem muito forte. Opa, esse muito agora, ele não está para homem. Ele não confere atributo a homem. Ele intensifica o adjetivo forte. Então, a gente vai ter que bater nessa tecla aí e te falar o seguinte. O adjetivo confere um atributo ao substantivo. Tá? Agora, o advérbio, ele expressa uma circunstância ou para o verbo, de tempo, de modo, de lugar, né? Vários. Ou ele intensifica o valor de um adjetivo, nesse caso aí, ó, homem mais forte, homem muito forte, ou ele intensifica o valor de um outro advérbio. Se eu falar com vocês, Maria canta bem. Ó, esse bem é o modo em que Maria canta. É um advérbio, né, expressando o modo para o verbo cantar. Mas se eu falar Maria canta muito bem, eu tenho um muito intensificando o valor de um outro advérbio. Então, é um advérbio intensificando o outro. Tá? Que é esse caso aqui. Ó. Se eu pensar assim, ó, ele bate forte. Concorda comigo que forte está para o verbo bater? Ele não bate de qualquer jeito. Ele bate forte. Então, forte aqui, pessoal, é um advérbio. Né? É um adjetivo adverbializado, mas tem valor de advérbio. Nessa altura do campeonato, não precisa pensar nesse nome que eu acabei de falar. Pensa assim, forte aqui está ligado a verbo, não está ligado a substantivo. Se eu falar homem forte, como forte modifica um substantivo, aí é adjetivo. Mas se eu falar bate forte, o forte está ligado ao verbo bater. Adjetivo não qualifica verbo. Advérbio, sim. Então, o forte aqui está ligado ao verbo bater. Então, ele não bate de qualquer maneira. Ele bate forte. Agora, se eu falar ele bate mais forte, ó, forte expressa uma circunstância para o verbo bater. Mas o mais intensifica o advérbio forte. E o mais é outro advérbio. O mais é um advérbio que intensifica outro advérbio. Por isso que é a letra D. Na letra D, eu não tenho uma palavra em negrito
ela não confere atributo à outra, porque ela não é adjetivo, ela é um advérbio de intensidade, tá certo? Então, por isso que a número 1, eu tenho aí a letra B. Tranquilo? Maravilha? Vamos lá. Questão número 2. Substituindo-se a palavra apesar por embora, meus amigos, tem que saber essas conjunções, valor de conjunção. Não se faz questão de português sem interpretar a frase, sem interpretar o período, às vezes sem interpretar o texto todo, né? Mas você saber os valores das principais conjunções, isso é fundamental. Tem questão que você mata só de saber o valor de cada conjunção. Então, as concessivas, que são aquelas oposições brandas, aquelas que dizem assim, ó, aquelas ressalvas, né? Aquelas que dizem, ó, tinha tudo para não acontecer algo, mas aconteceu. Por exemplo, embora estivesse chovendo, José foi à praia, né? Apesar de estar chovendo, José foi à praia. Então, esses valores aí de concessão, que a principal é embora, você tem que saber. Embora, posto que, com, quanto, apesar de. Tem que saber pelo menos essas 4, tá certo? O pessoal do direito gosta do malgrado. O malgrado está lá no final, mas tem que saber também. Mas as principais, as 5 principais são embora, com, quanto, posto que, apesar de, a despeito de. Tá? Ó, não precisa ficar gravando o que é locução prepositiva com o que é conjunção. Não é a hora de a gente tecer comentários aqui para diferenciar uma da outra. Eu quero só que você entenda os valores. Apesar de, a despeito de, são similares a embora, com, quanto, posto que. Tá certo? Essa não é a hora da gente ficar entrando em detalhes. É a hora de você perceber que essas 5 conjunções ou locuções prepositivas ou conjuntivas se equivalem em sentido. Tá certo? Então, vamos lá. Ele quer trocar a palavra apesar por embora. Deixa eu botar vermelho aqui. Ó, meus amigos, uma coisa importante. A conjunção embora pede verbo no subjuntivo. Então, ó, apesar de estar chovendo, ó o infinitivo aí. Embora estivesse, ó o subjuntivo. Beleza? Ó o subjuntivo. Embora pede subjuntivo. Ó, embora seja tarde, ó o subjuntivo de novo. Então, embora pede subjuntivo. Né? Com isso, a gente já olha para uma questão dessa aqui, porque ele te pede, ó, tem que trocar o apesar por embora. Então, vamos começar por aqui. Parte por parte. Ele tem essa parte aqui, ó. Essa frase aqui. Apesar de essa substância. Então, ele quer trocar por embora. Embora essa substância. Tudo bem. Concorda aqui, ó. Apesar de essa substância ser. Né? Eu acabei de falar com você. O apesar de, o verbo vem no infinitivo. Se eu trocar por embora, vai pedir subjuntivo. Então, o que eu teria que ter aqui é o seguinte. Embora essa substância seja. Tá? Só que quando você vem olhar aqui os itens, você não tem seja. Por quê, Guito? Porque ele fala o seguinte, ó. Eu quero trocar o apesar de por embora e eu quero trocar a forma verbal ser por um tempo composto. Lembra do tempo composto? O tempo composto é aquela locução verbal, né, com 2 verbos, que vem com o verbo auxiliar no ter e haver, mais o principal no particípio. Então, eu falo assim, eu cantava em tempo simples. Eu tinha cantado, tempo composto. Eu havia chegado, tempo composto. Tá certo? Então, quando eu tenho o verbo auxiliar no ter ou haver e o outro no particípio, eu tenho tempo composto. Então, se ele pedisse tempo simples, embora seja. Tá? Mas como ele pede o tempo composto, né, se o segundo verbo, ou seja, o verbo principal, ele tem que ficar sempre no particípio, então esses 4 aqui estão certos. O que eu tenho que fazer, pessoal, quando eu tenho uma locução verbal? O verbo principal, ele fica numa das 3 formas nominais. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Né? Eu tenho cantado, eu estou cantando. Então, quando eu tenho uma locução verbal, o verbo principal fica no gerúndio, particípio e infinitivo. E o auxiliar é que é conjugado em tempo e modo verbal. Então, se eu falei com vocês que se fosse tempo simples, eu teria embora seja, e aqui ele está me pedindo tempo composto, como é que ficaria o verbo ter
acompanhando o embora aí no subjuntivo? Embora tenha, não é verdade? Se eu disse para vocês que se fosse tempo simples, eu teria embora seja, se eu for botar o verbo ter, embora tenha. Então, embora essa substância tenha. E aí, Guito, eu formo o tempo composto com o verbo auxiliar, conjugado no tempo e modo que eu quiser, né? Mais o verbo principal no particípio. Por quê? Ele pede para trocar o ser por um tempo composto da voz ativa. Então, se fosse tempo simples, seria assim, embora essa substância seja fundamental. Mas ele quer o tempo composto. Embora essa substância tenha. Aqui eu já arrumei. E aí o principal vem no particípio. Embora essa substância tenha sido fundamental. Letra B, questão tranquila. Agora, isso é uma reta final, tem que lembrar desses conceitos. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Se a gente vai tentar se preparar aí, depois a gente conversa sobre outras coisas lá no final, quase chegando na prova, tá bom? Vou fechar aqui a questão número 3, tá? Nessa aula de degustação, tá? A gente vai parar por aqui no número 3. No segmento, e entre as maiores ameaças à saúde. Meus amigos, concordam comigo que ameaça é um substantivo? Ameaça é o nome que eu dou àquela situação. Qual é o nome disso, Gui? Ameaça, né? Maiores é o adjetivo, a gente acabou de ver ali em cima, né? É uma classe de palavra que confere um atributo à outra. Então, aqui é um adjetivo. Mas se eu tenho assim, ó, quem confere uma ameaça, quem faz uma ameaça, né? Nesse contexto aqui não é o verbo fazer, mas, ó, entre as maiores ameaças há. Concorda comigo que o substantivo ameaça está pedindo um complemento com preposição? Beleza. Olha o que eu falei com vocês. O substantivo está pedindo complemento. Substantivo não é nome? Substantivo é nome. Toda vez que um substantivo abstrato, e ameaça é um substantivo abstrato, que um adjetivo, ó, estou apto a, né? Sou fiel a, é verdade? O substantivo tem necessidade de, um advérbio opinou favoravelmente a. Então, toda vez que um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio, né? A gramática coloca tudo esses aí no grupo nominal. O advérbio não é nome, mas para a prova a gente pode pensar, esse é o grupo nominal. Toda vez que o substantivo abstrato, o adjetivo ou o advérbio pedirem um complemento com preposição, e ó, pela crase aqui, a gente já vê que aqui tem a preposição, mais o artigo que acompanha o substantivo feminino saúde, né? Então, tanto é que se eu mudar saúde por desenvolvimento, eu vou ter ameaças ao, né? Então, você pode ver que a ameaça já pede preposição a. O outro a que está aqui é o artigo que acompanha a saúde. Como se fosse desenvolvimento, teria o o que acompanha o substantivo desenvolvimento. Então, você pode ver que eu tenho um substantivo, um nome que pede complemento. Então, ele te pergunta, o termo negritado e sublinhado tem função sintática de... Pessoal, adjunta de nominal não pode ser... Adjunta de nominal é um termo que acompanha um núcleo, tá? A gente vai ver isso aí. Se eu falar os meus 3 primos, primos seria o meu núcleo, o os, adjunta de nominal, o meus, adjunta de nominal, o 3, adjunta de nominal. Então, quer dizer, o adjunta de nominal, normalmente, ele está ligado ao substantivo concreto. E, às vezes, também ao abstrato, tá? Mas o adjunta de nominal, quando ele está ligado ao substantivo abstrato, ele só vai ser adjunta de nominal quando estiver ligado ao abstrato com a preposição de. Então, para a nossa prova, isso é um bizu importante, tá? Relembrando, para ser complemento nominal, tem que estar ligado a advérbio. Guito, se for ligado a advérbio com preposição, complemento nominal. Se for ligado a adjetivo com preposição, complemento nominal. Se for ligado a substantivo abstrato com preposição que não seja a preposição de,
é complemento nominal. Agora, Guito, se for ligado ao substantivo concreto, né? Por exemplo, casa do Pedro. Opa, esse do Pedro, adjunto de nominal, porque o casa é concreto. Agora, se for um substantivo abstrato, construção, construção do telefone, construção do José, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter que ver depois em outras questões, tá? É uma situação um pouquinho mais complicada, eu vou ter que lançar a mão de outras coisas. Mas para essa questão aqui, nesse momento, para essa aula aqui de degustação, basta você saber o seguinte: se for substantivo concreto, adjunto de nominal. Se for adjetivo ou advérbio, complemento nominal. Se for substantivo abstrato, que é o caso, a ameaça é abstrato, e a preposição não for a de, e aqui a preposição a, é complemento nominal. Tá certo? Você só pode ficar em dúvida, só vai ter que partir para outra análise se for substantivo abstrato mais preposição de. Como aqui não é o caso, não pode ser adjunto de nominal. Não pode ser agente da passiva, por quê? Eu não tenho nem verbo aqui, né? Seu amigo do peito. Até aqui, ó, eu não tenho verbo. Então, o agente da passiva, né, é o agente do verbo que está naquela frase lá. Até aqui eu não tenho verbo. O verbo está aqui depois no final. Então, não tenho aqui o a saúde como agente de nada. Como eu falei que ele complementa um nome, né, e ainda mais está com preposição a, ele é o complemento nominal, né? E objeto direto e objeto indireto não poderia ser, porque objeto direto e indireto são complementos verbais, são complementos de verbo, e não complementos de nome. Tá certo? E outra coisa, se tivesse que ser um dos dois, para você errar aqui, teria que marcar o indireto, porque ó, se tem crase, se tem preposição, se fosse complemento de verbo, teria que ser o indireto. O direto você não poderia errar, porque o direto é um complemento sem preposição. Então, claro que existem exceções, mas ficaria mais difícil de você encontrar um objeto direto preposicionado aqui numa questão assim, solta, de brincadeira, né? numa prova relativamente mais tranquila, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Essa é a aula 0, a aula de degustação. Se você gostou, se matricula aí que a gente vai seguir nessa reta final até o dia 9 de junho aí para preparar você para ser policial civil do Piauí. Tranquilo? Um abraço, vejo você lá. Tudo de bom.